Ainda na parafatologia, no final da 9ª linha, ele pergunta como realizar a evitação lúcida da para-hipocrisia. E também ele pergunta, e o que é essa para-hipocrisia? O que a gente está chamando de para-hipocrisia? É o fato de você saber alguma coisa do seu passado, pode ser pessoal ou grupal, e você fazer de conta que não sabe disso e começar a enaltecer esse passado. Então a pessoa, vamos supor, ela sabe quem ela foi e ela começa a, de algum modo, defender essa biografia, essa personalidade, começa a puxar sardinha para ela, mas no fundo ela sabe que foi ela. Então isso é uma para-hipocrisia, né? As consegues sabem que você sabe e, enfim, isso fica evidente. O professor Valdo dá um exemplo disso no Projeciologia, de uma senhora que sabia quem tinha sido no passado, se não me engano, relacionado ao processo religioso, uma pessoa positiva que fez assistência, e ela criou um centro, uma casa, um local em que havia uma espécie de cultuação dessa personalidade, né? Uma idealização, de algum modo, um processo de adoração mesmo. Então, a para-hipocrisia é um tema interessante. Eu estou recolhendo material para escrever um verbete, porque você tem que andar no fio da navalha. Você, de algum modo, tem que reconhecer os trafores que você tem que também reconhecer os trafares, usar isso de modo assistencial para as outras pessoas, mas ficar atento para saber se você está puxando sardinha ou não para essa condição, né? Defendendo essa biografia, essa personalidade. Então eu tenho isso sempre como um alerta para ver se eu não estou errando a mão nesse sentido. Inclusive, não é tão simples, a gente está mexendo já com a biografia do Littré. Existe um grupo relacionado ao holociclo, que se denominou Equipe Técnica de Serexólogos, que se propôs a planejar, organizar, coordenar um fórum sobre serexologia. E quando nós começamos a trabalhar, a metodologia que se sugeriu é a gente partir de um caso prático, para que a partir da anatomização, da dissecção desse caso prático, a gente pudesse entender os mecanismos da Seriex, ou seja, o que acontece quando uma pessoa ressoma, o que ela traz com ela, por que nascer naquela cidade, naquela família, enfim, aquelas questões que a gente tem muito interesse. Então, ao invés de a gente ficar muito na teoria, nas possibilidades, como a gente tem esse caso do Littré e a minha condição hoje, a gente que é um caso mais, vamos dizer assim, público, já foi ventilado, o professor Valdo já mais ou menos confirmou essa situação, então eu me predispus a ser essa cobaia para a gente pegar esse caso e tentar entender como que a Serex acontece. E, além disso, entender como que é o processo de grupo, porque se essa personalidade ela estava na França do século XIX e hoje ela está aqui e ela convivia com determinadas personalidades lá, havia um grupo relacionado, não só o grupo Karma, mas um grupo intelectual, um grupo de convivência, onde estão essas pessoas hoje? Então, o interesse maior dentre outras coisas, a gente vê se essa revelação da personalidade consecutiva desse caso não pode abrir outras possibilidades. Então, os amigos do Littré, as próprias pessoas que também eram contra aquilo que ele defendia, será que elas não estão aqui próximas? Então, isso abre um campo de pesquisa muito interessante, instigante e que gera muita reflexão. Então, em função disso é que a gente aceitou, né, e propôs e está ajudando esse fórum. Para quem não sabe, a divulgação ainda não saiu, mas vai acontecer no dia 20 de setembro desse ano, se as pessoas tiverem interesse e paciência também de pesquisar essa personalidade, a gente vai estar justamente fazendo isso com esse enfoque. Mas a atenção para a para-hipocrisia é o tempo todo para a gente justamente não começar a enaltecer demais a Pedro, pessoa. Dulce, eu posso perguntar, Claro. está dentro dessa questão. Claro. Você trouxe esse caso dessa pessoa que fez esse centro, foi uma coisa assim, vistas a olhos nus, assim, né? Como é que seria sutilezas, por exemplo, de você
ter uma ideia de passado, ter retro e tal, e como é que você analisa as sutilezas de comportamento de estar fixado Sim. naquela personalidade? O que eu vejo, por exemplo, tem vários aspectos que poderiam aparecer. Primeiro é esse monopólio da pensenidade. Então, no meu caso, você fica um pouco dividido porque você tem que saber um pouco, né? Tem que ir atrás do que você fez no verão passado, vamos dizer assim, você tem que, de algum modo, responder por aquilo, mas você tem outras prioridades atuais, da ProEx atual. Então, eu procurava dividir esse tempo e não deixando que isso fosse a prioridade. Então, essa informação ela vai completar 4 anos em outubro, mais ou menos. Outubro a dezembro foi quando a coisa começou a se configurar. Então, só agora, com o amadurecimento do próprio meu e do próprio grupo, é que a gente está levando isso mais aprofundadamente. Até então, eu vinha fazendo aquilo que eu podia, tentando conseguir material, mas não, porque eu também não tenho muito tempo de me deter, sabe, de me preocupar, de algum modo enveredar por esse assunto. Esse é um aspecto. Então, a pessoa tem que saber, acho que, lidar com isso. Outra coisa, por exemplo, eu não fui atrás de querer saber, de querer viajar ainda, de ir para a França. Isso, a gente pensou em fazer isso ano passado, mas a gente soube que o local que eu tinha mais interesse de ir era onde ele tinha escrito a maior parte do dicionário dele. Esse local ele não existe mais, a Segunda Guerra acabou com ele, então isso perdeu um pouco vamos dizer assim, a atratividade que tinha, né? A coisa não se tornou mais tão atraente. Então, você vê que aquilo não mexe tanto com você assim, sabe? Você não fica monopolizado. Outra coisa, eu também cuido para não querer entrar na vida que ele teve, porque ele teve vamos dizer assim, uma série de condições e de possibilidades que ele investiu naquilo, e hoje eu não tenho tanto esse perfil. Eu priorizei mais o processo da medicina que ele já tinha, mais para a conscienciologia, mais para o parapsiquismo, mais para o processo do epicentrismo. E ele não, ele tinha um processo mais intelectual, erudito, de poliglotismo, da filologia, que hoje é uma possibilidade que eu posso enveredar por essa linha, mas não é a minha prioridade, entende? Então, como eu não disponho de muito tempo, se eu tivesse tempo, se eu tivesse um pé de meia, talvez eu pudesse inserir essas condições hoje na minha ProEx. Mas como não há, e eu tenho que fazer essa escolha, eu prefiro deixar isso em stand-by e, se possível, sim, recuperar, ir atrás. Entende? Então, as pessoas que eu vejo que têm essa mesma possibilidade de ter informação, a gente tem alguns casos, né, pelo menos uma dúzia, alguns mais próximos, e a gente vê que isso gera uma repercussão. E há uma tendência das pessoas tenderem, às vezes, a defender a personalidade. Então, a pessoa, ela soube hoje, amanhã, na próxima semana, ela já quer ir, já vai na casa onde ela morou, e aquilo, muitas vezes, ela começa a pensar em morar naquele país. Então, eu sou muito cauteloso nesse sentido. Eu acho que a prioridade é o aqui e agora. E é um paradoxo, porque se a informação veio, é porque, de algum modo, a pessoa estava fazendo certo nessa linha. Então, não tem por que desviar. Tem que expandir, aí sim, se puder abarcar um número de variáveis maior, mantendo, né, essa produtividade, o dia a dia, aí tudo bem. Mas não desviar, né, não parar uma coisa aqui para fazer outra. Não sei se eu te respondi, mas eu fico atento a esses detalhes, né, essas insinuações.